ministro da Economia é a âncora, sempre o mais cobiçado cargo num governo, mais ainda nas economias capitalistas. É, aos olhos do mundo, uma das garantias ou não para um país ser ou não atraente para investimentos estrangeiros. Paulo Guedes é bem mais do que isso desde antes do governo existir. Foi escalado por Bolsonaro como um depositário de saberes que ele, Bolsonaro, obviamente não tem. Sabe-se agora com o escândalo mundial Pandora Papers que o ministro da Economia do Brasil não confia no Brasil. Paulo Guedes mantém milhões de dólares de Paulo Guedes e família num paraíso fiscal. Nas Ilhas Virgens Britânicas, onde a 24 de setembro de 2014 ele abriu uma offshore. Offshore trocada em graúdos, um cofre para dar segurança ou esconderijo para dinheiro, patrimônio. Em 2014, Guedes depositou 8 milhões de dólares. Um ano depois, já eram 9 milhões e meio de dólares. Ao câmbio daquela época, eram 23 milhões de reais. Sua política econômica, alterações no câmbio, o dólar nas alturas fizeram saltar sua fortuna. Guedes e família tiveram em reais um ganho de 14 milhões e meio. Hoje tem algo como 51 milhões de reais. O ministro informa: seu dinheiro foi declarado à Receita Federal no imposto de renda. Não é proibido ter dinheiro no exterior desde que declarado à Receita e com impostos pagos. Nem mesmo em paraísos fiscais, ainda que soe inusual, estranho quando o dinheiro de um ministro da Economia. Guedes, por exemplo, neste caso Pandora Papers, tem a ilustre companhia dos ministros da Economia do Cazaquistão, Paquistão e Gana. Para altos funcionários públicos, há um código no meio do caminho, antes até do Código Moral. O artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, que proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações no Brasil ou no exterior, se tais aplicações forem passíveis de ser afetadas por políticas governamentais. É grande a lista de políticas governamentais que, no caso, afetam, a começar pelo câmbio. Há quem acredite que a família Bolsonaro, o Queiroz, o finado capitão Adriano, sempre foram apenas bons amigos. Que os cheques voadores do Queiroz para Michele Bolsonaro são apenas empréstimos. E há quem não veja os militares como sócios proprietários do poder real no Brasil. Tais crentes não terão dúvida alguma da absoluta propriedade do ministro da Economia manter milhões de dólares num paraíso fiscal. E seguirão concordando com a visão social, com a filosofia paulo-guediana. A seguir, nacos do pensamento vivo do principal frentista do posto Ipiranga. A Disney não é lugar para servos e servas. Turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Itapemirim. Crédito para universitários foi, obviamente, um exagero. FIES é uma bolsa para todo mundo, exagerado, um extremo ou outro. Era preciso pôr uma granada no bolso dos inimigos, os servidores públicos. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. O dólar ia subir, ia chegar e passar dos R$ 5 sem problemas. Guedes disse, vai ser muito interessante. Se chegar a R$ 5, vai ser muito interessante, porque nós vamos vender 100 bilhões de dólares de reservas. Se você vender 100 bilhões de dólares de reserva a R$ 5, são 500 bilhões de reais. Pode vir, pode especular contra, não tem problema nenhum. Quem quiser comprar dólar, nós vamos vender, vai ser muito interessante. Deve ter sido. Nas Ilhas Virgens, por exemplo, sua fortuna deu um salto quando convertida em reais. Mas isso é só um detalhe, deve ser coisa de petralha, de esquerdopata. É birra não compactuar com a visão social de Paulo Guedes, que, como ele mesmo diz, tem sido ovacionado em supermercados.
provavelmente no setor de carnes. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. Guedes, inclusive, já sugeriu uma medida inédita, quando não revolucionária, a de doar para pobres e miseráveis, famélicos em geral, raspas e restos das mesas dos ricos. E não precisa nem ser brioche. E esse encadeamento com as políticas de assistência sociais tem que ser feito. Quer dizer, toda aquela alimentação que não for utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados. É muito melhor do que deixar estragar essa. E não se esqueçam, assim como foi a da Previdência, urge a reforma administrativa. E é imperioso perdoar as dívidas das igrejas, pastores e quejanos, e também dos ruralistas, pois afinal o agro é pop. E o presidente do Banco Central, o que é? É, entre outras funções, um síndico, digamos assim, da moeda do país. Por isso, e por pressão do dinheiro grande, o Banco Central é, desde fevereiro, autônomo. O atual presidente do Banco Central tem linhagem, chama-se Roberto Campos Neto. Também ele, o Neto, abriu offshore em 2004, com um capital de 1,09 milhão de dólares, declarados no imposto de renda na Receita Federal. Quando passou a presidir o Banco Central, Roberto Campos Neto ainda mantinha a offshore. Durante 22 dos meses como presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto foi ao mesmo tempo controlador da offshore. Os acionistas da empresa aprovaram a 12 de agosto de 2020 o fechamento da offshore, que só se deu em outubro de 2020. Nesta segunda-feira, já 24 horas depois de publicado o escândalo Pandora Papers, deu-se o esperado. Enorme timidez das chamadas grandes mídias para abordar o escândalo. Compreensível. Paulo Guedes e Roberto Campos Neto estão no topo das engrenagens de o mercado. E foi assim que o mundo ficou sabendo. O ministro da Economia do Brasil e o presidente do Banco Central do Brasil não acreditam na economia e na moeda do Brasil. Nisso não estão sós. Lá também estão o dinheiro grande, empresários, inclusive mídia, e os que vivem de rendas. Entre os flagrados no paraíso das Ilhas Virgens, não há virgens. Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, é atualmente um exilado dentro do Brasil. Investigado no escândalo de corrupção da FIFA, Del Nero não pode deixar o país para não ser preso. Manifestantes contra a corrupção no Brasil protestam com camisetas amarelas da CBF? Não é preciso explicar, isso é autoexplicativo. Del Nero criou sua offshore nas Ilhas Virgens com os 2 filhos e com 10 milhões de dólares. Abriu a offshore em outubro de 2014 e fechou em agosto de 2015. Fechou 3 meses depois de José Maria Marim, presidente da CBF, e outros 6 dirigentes da FIFA serem presos por corrupção. Empresários bolsonaristas, vários estão no paraíso das virgens e similares. Grandene, Crefisa, Redditor, Banco Inter, CNN Brasil, etc. E 65 dos maiores devedores de impostos do Brasil também estão no paraíso das virgens e assemelhados. Os arautos do Estado enxuto devem 16 bilhões em impostos ao Estado. Vasculhem, quantos destes hipócritas protestam contra a corrupção? Aquele espécime que há uma semana bravateou e depois se acovardou na CPI da Covid é um deles, Otávio Facuri. Assim como Marcos Belízia, outro também investigado no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Luciano Hang, também conhecido como Véi da Van, tem contas e empresas em paraísos fiscais, como admitiu na CPI da Covid. Sem declarar a receita por 17 anos, Luciano Hang manteve uma destas contas, com 112 milhões de dólares.
Leia-se, estocados no exterior por esse patriota que se veste de verde e amarelo, algo como 416 milhões de reais. Isso em uma das contas de Luciano Hang, que internou a mãe na Prevent Senior, onde a mãe infelizmente morreu com Covid e teve a causa mortis omitida na certidão de óbito. E a propósito da Prevent Senior, os irmãos que controlam a operadora de saúde, Andréa, Eduardo e Fernando Parrillo, também estão nos paraísos fiscais, com quase 9 milhões de dólares em ativos. Flávio Rocha, do grupo Guararapes, controlador da Riachuelo, idem. Ele é ex-pré-candidato à presidência da República em 2018 e apoiador de Bolsonaro. Flávio Rocha começou no paraíso com um modesto $1 milhãozinho de dólares. São compreensíveis as precauções do homem da Riachuelo. Numa entrevista que fizemos, Maria Lídia e eu, em 2018, Flávio Rocha explicou motivos para seus temores. Um deles, o marxismo cultural. Contraponto do marxismo cultural. Do marxismo cultural. E outro motivo, para espanto deste que vos fala, revelou Rocha. Depois de 100 anos de socialismo, que não há feliz combinação entre liberdade econômica Socialismo e liberdade no Brasil? política. O Brasil é um país socialista. 100 exatos anos, isso em julho de 2018. Portanto, naquela tarde, aprendemos com Flávio Rocha. 4 anos antes da criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob comando de Lenin, em dezembro de 1922, o Brasil já era socialista. Expostos agora no Pandora Papers, trilhões de dólares escondidos em paraísos fiscais. No caso do Brasil, flagrados senhores que alardeiam seu patriotismo, mas mantêm suas fortunas estocadas no exterior. Revelada a moralidade de ocasião de tantos dos combatentes da corrupção alheia, vale lembrar: além dos 20 processos já encerrados por falta de provas ou ilegalidades nas investigações, perceba-se, FBI, Departamento de Estado, CIA e demais vasculharam mundo afora em busca de contas secretas ou empresas de Lula, sob comando do então juiz Moro e sua Lava Jato e suas vozes e porta-vozes. O ex-juiz Moro, depois de ter sido ministro da Justiça de Bolsonaro, agora morando, trabalhando e recebendo na matriz. E, nestes dias no Brasil, esgueirando-se como pré-candidato a alguma coisa. Fato, goste-se ou não do fato. 5 anos de investigações no Brasil e mundo afora e não encontraram uma conta, uma empresa, um centavo ilegal de Lula ou de sua família. Para profundo desgosto de tantos e tantas, inclusive daquela família tão pródiga em imóveis e rachadinhas e que se elegeu montada no discurso da anticorrupção. Desgosto também das vozes, porta-vozes e porta-manchetes. Isso é um fato. Ponto. E quando se fala desse fato, maior ainda é o desgosto profundo. Que a bilis seja leve.